Paraxá dessa semana, e enviou. Números capítulo 13, versículo 1 a Números 15, versículo 41. Essa porção, e enviou, foi uma ordem que Jeová Deus deu a Josué. Separe 12 príncipes, uma de cada tribo. Pegue esses príncipes e os envie à terra prometida. O objetivo dessa missão não era, como muitos dizem, espionar. Tinham como princípio fundamental descobrir as belezas da terra, confirmar para se realmente aquelas promessas que haviam sido feitas eram verdades, se aquela terra realmente manava leite e mel, e que era uma terra promissora para o povo de Israel. Os objetivos dos emissários, em hebraico shaliach, que foi traduzido como apóstolos, era ser como embaixadores. Eles deveriam confirmar as promessas, ser inspiradores de fé, alimentar a esperança daquele povo. Seu papel era proclamar as maravilhas e não fazer uma análise crítica, muito menos fazer uma estratégia militar, ver o potencial militar, ver os muros, tentar achar as fraquezas. O propósito não era esse. Eles não iriam precisar disso, pois Deus iria proporcionar a vitória, como aconteceu quando os muros de Jericó caíram. Porém, ao retornarem, dos 12, 10 confirmaram que as promessas de Deus eram reais, que aquelas promessas tinham sido confirmadas, cada uma delas. A terra manava leite e mel. Um cacho de uva era carregado por 2 homens. E todo mundo se animou. Todo Israel rejubilou. Porém, eles disseram: nós somos como gafanhotos. É uma terra onde existem muralhas. Os homens são gigantescos. E nós não temos a menor possibilidade de vencer. Nós não temos a menor possibilidade de alcançar a vitória. Nós não temos a menor chance. E a Bíblia diz que aquele povo caiu em pranto, entraram em desespero. Eles não quiseram ouvir Josué e Caleb. Josué e Caleb insistiram: nós vamos vencer. Mas eles preferiram dar ouvidos aos 10 espias. E isso não é diferente conosco hoje. Deus faz promessas maravilhosas para nós. Deus nos promete uma eternidade. Porém, nós começamos a colocar dificuldades. Poxa vida, eu vou ter que abrir mão do sábado. Eu vou ter que ir na sinagoga. Mas eu gosto de ir ao shopping, eu gosto de ficar em casa. Eu vou ter que dar uma parte do que Deus me dá para ajudar a ganhar outras vidas. E muitas vezes nós começamos então a ter dificuldades. Eu vou ter que deixar de comer carnes de porco, de camarão, que eu gosto tanto. E outros dizem assim: a minha igreja, ela fala de milagres, de prosperidade. Porém, a Techuvá não fala isso. A Techuvá, ela fala que no mundo nós vamos ter aflições. E que devemos perseverar. Que muitos de nós seremos perseguidos, presos e mortos. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. O que eu quero é o que a igreja está me oferecendo. Prosperidade. Esta é a grande dificuldade. O Espírito Santo de Jeová estava sobre Josué e Caleb.
Mas os 10 príncipes não permitiram que eles estivessem em suas vidas. Por isso que eles fracassaram. E esse fracasso custou àquela geração. Eles não puderam entrar na terra prometida. Morreram no deserto. A maioria de nós hoje não somos diferentes. A maioria de nós hoje, como é que nós estamos? Cada dia mais decepcionado. Quando encontramos a techuvá genuína, nós começamos a agradecer a Deus. Nós louvamos a Deus. Oh, glória a Deus, que bênção, que maravilha, que mensagem extraordinária. Mas com o passar dos dias, nós começamos a sentir saudade das cebolas do Egito. Nós começamos a sentir saudade da escravidão do Egito. E muitos de nós decidimos voltar atrás. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele diz assim: melhor seria não terem conhecido a verdade, do que conhecer e abandonar. Paulo, em Tessalonicenses, ele diz assim, que o próprio Deus vai enviar para essas pessoas que ficam titubeando um espírito de engano, para que creiam na mentira e pereçam. A salvação é uma coisa muito complexa, muito difícil. Esse padrão se repete nas gerações de crentes em Yeshua, também na vida de judeus. Eles não compreenderam a missão que receberam. Nós não fomos chamados para pertencer a nenhuma dessas organizações religiosas. Não fomos chamados para pertencer à igreja romana, nem à igreja protestante, muito menos o judaísmo farisaico. Nós fomos chamados para ser restauradores. Nós fomos chamados para chamar uma geração para voltar para a Torá, para voltar para os ensinos de Yeshua. Esse é o nosso convite. A porção diz, e enviou. E Deus tem nos enviado, a você e a mim, para sermos luz aonde as trevas. A nossa missão não é ser uma filial dessas organizações caídas. Nós vemos que no Apocalipse capítulo 18, Deus diz ali, claramente, e é importante você observar. Veja o que diz no versículo 1. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com seu esplendor. E clamou com uma grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, e albergue de toda ave imunda e detestável. Esse anjo está hoje entre nós. E nós temos que clamar com grande voz, caiu, caiu esta grande Babilônia. Todo esse sistema que foi criado por homens, ele só tinha um propósito, enganar as pessoas. Levar as pessoas a acreditar em fábulas. Porém, existe uma ordem no versículo 4, do capítulo 18. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, meu povo, para que não sejam participantes de seus pecados, nem recebam nada desse sistema, para que as pragas que vão ser jogadas nela não caiam em você. Nós somos chamados para pregar o Nazareno, para pregar o que ele nos ensinou. Ide às nações, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e pregai que o reino dos céus está chegando. Em Apocalipse 14, 12, tem a nossa missão. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, de Jeová, e têm a fé em Jesus. Esse é o nosso chamado. Esta é a nossa missão. Não vamos fazer como os 10 espias que fracassaram, mas vamos fazer como Josué e Caleb. Glorificar o Deus bendito, enaltecer as maravilhas que Ele tem para a nossa vida. Essa é a nossa missão. Shalom, shalom a todos.